Olá! Oi, oi, minha gente. O Instagram tá chamando as pessoas. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu não sei fixar o tema da live aqui. Eu já tentei, mas eu não consegui na minha última live. Não consigo. Não sei como é que faz. Essa é uma live do ciclo de lives que eu vou fazer. Vai ficar gravada. Gente, toda live fica gravada e depois vai pro YouTube, tá? Esse é um ciclo de lives que eu vou fazer do lançamento do meu novo livro, Por que Gritamos. Esse é um ciclo de lives que a gente vai falar sobre Por que Gritamos. Cada live, ela é sobre um dos capítulos do livro, tá? Não é que é sobre um dos capítulos, tem um tema. A gente vai discutir sobre milhões de coisas. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Vai ficar gravada. Algumas pessoas estão comentando, eles vão, poxa, um horário. Eu acabei de ver um comentário agora na hora que eu tava entrando. Nossa, gente, você devia fazer em horário de mãe. Gente, pra mim esse é horário de mãe, é o horário que eu tenho, porque eu posso. Esse é o horário que a Lua pode, porque a Lua é mãe, tem 4 filhos, é o horário que ela conseguiu participar. Falei, Zamba, eu só tenho que fazer de manhã, porque na estrutura lá da casa dela, da quarentena dela, 10 horas da manhã é o horário que ela pode. A maioria das lives vai ser às 3 da tarde, porque é o horário que eu posso, é o horário que eu boto um filminho pros meninos, é o horário que eles estão sempre ocupados e é mais fácil pra mim. Então, assim, horário de mãe é um horário que cada família consegue do seu jeito. À tarde, 3 horas, pra mim é o horário perfeito pra que eu consiga fazer live, tá? Então é isso. Como as lives ficam gravadas, são 24 horas no ar. Então vai dar pra abraçar todo mundo. Quem não conseguir assistir às 10 horas da manhã, como a gente tá fazendo essa, às 10 da manhã, vai conseguir vai assistir às 10 da noite, que é o horário que consegue. Então cada pessoa faz do seu jeito e vai do seu jeito. Vou só esperar a Lua chegar. Ela ainda não apareceu aqui. A gente vai falar hoje sobre fazer as pazes com a parentalidade possível. É um tema, gente, que eu amo de uma forma que eu não sei nem dizer. É um tema que eu sou apaixonada, porque nós temos expectativas muito altas sobre nós. Nós temos expectativas muito altas sobre a nossa possibilidade como mães e como pais, principalmente as mães. E deixa eu só tentar. Eu tenho como usar o WhatsApp fazendo live? Não, né? Eu queria falar com a Lua, mas eu acho que eu não consigo aqui. Pra ver se ela atrasou, o que é que houve. Fica 24 horas no ar. Oi, Vivi, sua maravilhosa. Então, gente, é isso. Falar sobre a paternidade possível, a maternidade possível, né? A parentalidade possível. É maravilhoso porque a gente não percebe a Lua. A gente precisa se olhar e ver as nossas expectativas sobre nós, porque as nossas expectativas acabam fazendo a gente ficar mais nervoso. Maravilhosa! Gente, a Lua chegou. Pra quem não conhece, essa é a Lua Barros. É uma querida que eu acompanho o trabalho há um tempo. Se vocês não acompanham o trabalho da Lua. Ela tem 4 filhos, amores. 4. Tipo, você tá assustando com um, ela tem 4. A Lua tem 4 filhos, escreve lindamente. Tem uma escrita super poética que eu acho maravilhosa. E eu convidei a Lua pra gente falar sobre fazer as pazes com a maternidade, paternidade, enfim, a parentalidade possível. Porque eu percebo que é algo que nos oprime muito. E sobre o que a gente precisa muito falar. O livro, O Porquê Gritamos, mais uma vez, aqui está. Eu dividi ele em 7 capítulos. As pessoas me perguntavam muito, me falavam muito, Elisama, eu sei as ferramentas, eu conheço, eu tenho um baralho da disciplina positiva, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho o seu livro. Mas eu não consigo parar de gritar, eu não consigo aplicar esse negócio. E foi quando eu percebi que a gente precisava de uma ajuda maior, entender o que está por trás do nosso grito. A gente não grita porque a gente é ruim, louca, descontrolada. A gente grita por muitos motivos. E eu resolvi dividir os motivos em capítulos, os principais motivos, pra gente olhar para eles com mais carinho. E a Lua topou conversar comigo sobre a parentalidade possível. Lua, minha amiga, se apresente pra galera. E precisa, depois dessa introdução maravilhosa, eu tenho a honra de dividir a profissão com você, né, como educadora parental. E você desde sempre é uma mulher para quem eu olho muito e admiro muito o trabalho. Estou louca para ler Porque Gritamos. Fiz ontem o meu pedido no Amazon, deve chegar em breve. E
acho que essa é uma questão muito importante, Elisa, assim, muito, muito urgente da gente falar. Eu acho que, assim como eu, você se depara muito com eu não consigo mudar, né? E que padrões são esses que a gente estabeleceu e que mudança é essa que a gente deseja, né? Você tem essa fala, assim, adoro quando você... Adoro... Gente, eu já ouvi a mesma palestra da Lisa umas 5 vezes. E eu amo. Tem umas falas que eu sei decoradas, porque eu acho importantíssimas, assim. Essa percepção de que para ter essa relação menos violenta com as crianças, a gente precisa virar fada sensata alecrim dourado, né? A gente não precisa querer deixar de ser uma coisa para ser outra. A gente, na verdade, tem que olhar para aquilo que dói dentro da gente e cuidar dessas coisas para equalizar, redimensionar. Mas não é sair de pessoa raivosa ou controladora para virar Harebô, paz e amor, né? Não é sobre isso, porque isso é inatingível. O que é o possível dentro disso que eu sou, dentro do que é a minha natureza? Eu, assim como você, eu sou uma mulher que tem muita facilidade de explosão, vou muito para raiva, sou brava, né? E aí sempre tem um comparativo, né? Porque eu sou brava e o pai é canceriano, amoroso, mais calmo. Sabia que ele era canceriano! Sabia que ele era canceriano! Então, essas coisas ficam mais evidentes em você, né? O que você considera que é ruim, em você fica ainda mais evidente. Então, como é que cuida disso tudo? Como é que acolhe tudo isso, né? É um processo que não é um botão que se aperta. Não é um botão. É uma jornada eterna. E as pessoas também têm uma certa dificuldade em entender isso, né, Lisa? Assim, parece que elas querem ler o livro e no dia seguinte já está tudo resolvido. Não, gente, é um se colocar no caminho da transformação. É isso. E a gente tem essa ilusão de que tem um ponto de chegada. Existe esse lugar de chegada. Gente, não existe esta merda. Desapega dessa história de ponto de chegada, porque ela não existe. Vai ser caminho para sempre. Vai ser... Tá dando nossos signos. Lua, escorpiana, eu sou ariana. Tudo fofinha. Oh. As fofinhas do zodíaco. As fofuchas do zodíaco, hein, Lua? Então, assim, desapega dessa ideia de que vai chegar o momento que acabou o processo. Estou só por autoconhecimento. Estou toda delícia do autoconhecimento. Gente, não vai acontecer. É um processo, e é um processo contínuo. E é um processo que quando a gente se descuida um pouquinho, a gente dá 3 passos para trás, tem que voltar, opa, deixa eu voltar aqui de novo. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. E essa coisa de você olhar com carinho para esse seu processo. De você olhar com carinho para essas ideias que você tem de você e do outro. E aqui que a gente vai começar a falar mais sobre essa ideia do que é ser mãe e ser pai. Né? Essa ideia do que é ser mãe e ser pai. Hã? A gente não faz a menor ideia, né? A gente chega para os filhos chegam na nossa vida e aí independente, sabe? Independente se é adotado, se é parido, o que for. Quando chega uma criança para o nosso cuidado, madrastas, padrastos, quando chega uma criança para o nosso cuidado, imediatamente a gente acessa uma memória ancestral. A gente acessa uma memória que não é de pai e mãe, é de filho. É de filho. Né? E a gente tenta reproduzir um modelo ou negar esse modelo sem nenhuma base. A gente não vai estudar, a gente não vai se informar, a gente não vai fazer nada, a gente vai viver a vida aleatória, achando que é daquele jeito, né? Que a gente cuida da criança, que a gente educa uma criança. E é muito doloroso para pais e mães essa possibilidade de dizer assim, então quer dizer que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que entender o que é que acontece na criança. E eu tenho um relato muito pessoal disso, assim, que eu já tinha 3 filhos, já tinha João, Irene e Tereza, e eu nunca tinha lido um livro para entender como é que o cérebro da criança se desenvolve. Por que a criança tem aquelas explosões emocionais, as birras, né? Por que elas fazem isso? E a gente, sem saber o porquê, a gente acha que é pessoal. Sim! A gente leva pro lado pessoal, cara. Leva pro lado pessoal. E, gente, a gente precisa entender que essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo e vai chegando mais conhecimento e a gente vai estar sempre aprendendo. A minha mãe é canhota, Lu. Até escrevi isso no livro. A minha mãe é canhota. E ela apanhou muito da minha avó para escrever com a mão direita. Porque naquela época, aquilo era coisa do diabo. Aquilo era errado. A minha avó era uma mulher analfabeta. Ela não sabia ler e escrever. Mas a minha mãe ia pra escola com meus tios. E aí ela sentava com eles pra fazer o exercício da escola com o reio na mão. O reio, quem não sabe o que é, chama reio, é de bater no cavalo. Com o reio na mão,
Porque se ela escreve, algum deles, eu tinha 2 tios canhotos, minha mãe e mais 2. Se algum deles escrevesse com a mão errada, apanhava na hora. Porque tinha que escrever com a mão certa. E aí minha mãe escreve com as 2 mãos. Ela disse que acho que tem 2 coisas que ela me contou que ela não consegue fazer com a mão direita de jeito nenhum. E aí ela fazia escondido da mãe. Eu acho que é cortar alguma coisa e comer. Ela não consegue com a mão direita. Mas todo o resto ela aprendeu a fazer com as 2 mãos, porque ela apanhava. E aí você vê a nossa capacidade adaptativa. Ela nasceu canhota, mas ela apanhou tanto que ela aprendeu a usar a outra mão. Sabe? Agora, assim, a que custo veio isso tudo? E a mãe dela achava que era errado? Não, a mãe dela achava que estava prejudicando a filha? A mãe dela era uma pessoa ruim? Não, cara. É que nos conhecimentos que ela tinha, aquilo Era aquilo. a mão esquerda era um absurdo e a minha mãe tinha que saber com a mão direita. E aí a gente tá aqui ainda apegado, como minha avó era apegada ao canhoto, apegado à birra, que é errado, apegado a sei lá o que é errado, sabe? E isso que você falou, da ideia que a gente tem quando a gente vai ter filho, que é a ideia de filho, cara, isso é tão importante a gente entender que o ideal de mãe que você tem na tua cabeça foi gerado quando você era uma criança, muito provavelmente. Com a construção da mídia, com a construção de um monte de coisa, e com a construção dessa criancinha magoada, falar, quando eu crescer, que nem os nossos filhos falam, pelo menos o meu filho fala pra mim, quando eu crescer eu vou poder fazer tudo, eu não vou ter uma pessoa que nem você querendo mandar em mim. Então, na cabeça dele, o que é uma mãe? Alguém que vai liberar tudo. A mãe perfeita é essa mãe que vai deixar ele fazer tudo, que é amável, que nunca grita, que nunca pede paciência, que nunca. Essa vai ser a mãe perfeita pra ele. E aí, você tem filho, e você tá lá pegado a essa imagem louca dessa criança. Toda vez que você grita, você entra nesse conflito de que eu tô fazendo tudo errado. E eu tô agindo da forma que eu não deveria agir. Tem uma coisa que eu acho que isso fica. Quando é que isso fica muito claro para mim? É quando eu vejo pais e mães com enorme dificuldade de falar sobre limites, né, de colocar limites para as crianças, de o choro dessa criança ser uma coisa que toma essa mãe e esse pai. Por quê? Porque a gente foi tão silenciado, a gente chorou tanto de forma escondida, aquele choro era tão feio, que o choro do meu filho hoje me faz olhar para essa ferida e dizer assim, meu Deus, eu não posso deixar essa criança chorar. O que eu faço? Eu vou buscar a lua, mas eu não vou deixar essa criança chorar. Né? Então, assim, isso fala não sobre a criança, o seu filho, isso fala sobre você. Então, hoje, Elisa, eu penso que para ser pai e mãe, a gente precisa muito estar disponível para desaprender. Sim. É isso. A gente tem que desaprender. A gente tem que entender que a partir da chegada dessas crianças nas nossas vidas, que a gente vai redesenhar esse papel, vai ressignificar esse papel, vai criar esse papel. E ao mesmo tempo que eu tô aprendendo com aquela criança, eu tô margeando aquela criança. Porque não é que eu tô aprendendo porque ela sabe mais. Eu tô aprendendo porque ela tá me mostrando um novo caminho. E eu preciso aprender esse caminho para poder guiá-la nesse caminho também, junto. Então, exatamente. Sabe? E assim, exatamente. A gente está construindo essa imagem e a mãe que eu sou hoje não é necessariamente a mãe que eu idealizei quando meu primeiro filho nasceu. Então, assim, tem uma coisa que você fala e que eu adoro, porque eu me identifico muito, que você conta da tua primeira filha, do quanto você fazia tudo, bem mãe Pinterest. E eu fui essa mãe. Eu que cortava o cabelo de Miguel, eu que fazia toda a comida, eu que fazia tudo. Eu fazia móveis, eu fazia tudo. E pra mim aquilo era maternidade, sabe? A maternidade era eu viver para aquela criança com aquela intensidade. Era eu dar tudo aquilo que achava que aquela criança precisava. Então, ele não chorava. Se estivesse no cocô e ele estivesse no braço do pai e ele chorasse, eu saía de bunda suja pra pegar o menino, porque, meu Deus do céu, ele não pode chorar. E aí, essa era a mãe pra mim. E aí, a Helena nasceu, cara. E quando a Helena nasceu, não tinha mais Elisama pra dar. Sabe? Tipo, seria impossível me doar naquele nível pra 2. Não tinha mais Elisama. Aí que eu fui entender que aquela mãe do comecinho não dava pra continuar, ela tinha que morrer. Ela tinha que morrer. A mãe perfeita Pinterest tinha pra surgir outra Elisama. Surgir essa mãe de 2, que dava conta de outras coisas. Pra mim, sabe uma ficha que caiu? João, meu mais velho, tinha 2 anos e eu tinha parado de trabalhar pra ficar com ele, eu tava só com ele. E eu tinha feito uma compra no supermercado, tinha gastado uma grana com orgânico. E eu tinha feito um almoço para mim e para ele, porque Pedro trabalhava o dia inteiro, ficava eu e ele.
E a gente estava passando por um processo de mudança, a gente tinha ido para Recife, voltado para São Paulo, então a gente estava em São Paulo, eu e ele tinha começado uma escola nova. E aí, nesse dia, almoçando, ele não quis almoçar. E eu enlouqueci. Mas eu enlouqueci, assim, quando eu penso nisso, me dá aquela coisa assim na garganta, porque que lugar horrível que eu fui. Porque já que eu estava ali fazendo tudo, como é que você tem a ousadia de não comer essa comida que eu preparei? Quem você pensa que é? Pra você não Para não me reconhecer olhar toda para... essa minha anulação. Exatamente. Pra não me dar um Então, prêmio por todo o sacrifício. exatamente. Aquilo ali foi horrível, muito feio e muito transformador. Muito transformador. Porque eu disse assim, o que é que eu tô fazendo? Eu tô transferindo para essa criança de 2 anos a responsabilidade de me dar palmas, de me dar parabéns, mamãe. Que doidice é essa? E ali, minha maternidade mudou completamente, Elisa. Assim, óbvio, completamente não. Mudou o que podia mudar naquele tempo, naquela Uhum. Luanda. Mas foi essa percepção de que, opa, peraí, calma. Essa relação aqui não pode se dar nesse lugar. Ele não me deve nada. E a partir daí é uma construção de uma leveza, de uma relação muito mais leve. Ainda sem informação, né? Porque isso a gente está falando de 2009, 10. Então, ainda sem informação, ainda sem entendimento do que é que estava acontecendo, sem capacidade de olhar essa criança, eu só via essa mãe. Né? A mãe que eu tinha desenhado, a mãe que estava ali performando. E aí não se via Incrível, de verdade, boa. né? Só via a idealização. Você nem via a criança, nem se via. Você via essa Não, performance. exatamente. Então, isso foi muito radical. E a chegada dos filhos, né? Porque quando Irene nasceu, João tinha 4. Eu já estava mais. Eu já tinha abandonado um pouco esse posto da mãe que está ali, que se dá integralmente, sabe? Já tinha avançado um pouquinho. Mas eu acho que ontem foi engraçado. Ontem eu fiz um Zoom, né, aberto, gratuito, onde eu falo um pouco e tal. E aí teve uma mãe que disse assim, Lu, que eu tô sem saber o que fazer, porque eu tenho um filho de 5 anos e tem um bebê de um ano, e aí eu não tenho mais tempo para todo mundo, eu não tenho tempo para mim, para ele. O que eu faço? Eu disse, assume que você é humana, né? Porque é verdade. Você não tem mais Você tempo para todo mundo. é E isso aí? mesmo. Matemática simples. Uma mãe, 2 crianças, um colo. Não tem muito o que pensar. Aí eu disse, o segundo filho traz isso, assim, a gente é humana. E aí o que a gente faz? O tempo que é o tempo daquele filho, que pode ser qualquer um, pode ser um banho, pode ser um botar para dormir, pode ser qualquer coisa, esteja com ele. Esteja com ele, exatamente. 10 minutos, nutra aquela criança, pelos 10 minutos que você for capaz de nutrir, mas não se cobre de dar mais o que você não tem para dar. Porque é isso. Gente, você tem que olhar que essa mãe ideal, perfeita, que sempre dá tudo, ela não existe. Você não tá se olhando quando você tá olhando pra ela. Você falou algo fantástico. Você tá olhando pra essa idealização o tempo inteiro e você tá desconectado de você e da criança. No meu caso, foi a chegada de Helena, porque eu engravidei de Helena, Miguel tinha 1 ano e 1 mês. Quando eu descobri a gravidez de Helena, foi fácil, amiga. Quando eu descobri a gravidez de Helena. Então, quando ela nasceu, Helena nasceu, Miguel tinha exatos 1 ano e 11 meses. E aí eram 2 bebês que eu tinha em casa. Então, eu escolhia qual dos 2 eu ia deixar chorar no colo do pai. Não tinha mais a Elisama que filho meu não chora. O choro virou trilha sonora da casa. Em algum momento, tinha criança chorando. Tinha sempre criança chorando. E aí eu tinha que decidir qual dos 2 eu ia colher. E eu lembro de uma vez que me marcou muito, que eu precisei amamentar a Helena. Então eu fui pra cama com a Helena, e aí entreguei Miguel ao pai, e Miguel fazia, mas é só um tiquinho de mamãe, é só um pouquinho, só um pouquinho. E eu chorava, sabe? Sim. E eu vinha de 3 meses de caos completo, Lua. A Brené Brown, ela fala que é necessário colapso pra gente reconstruir, né? Você tem que colapsar. Eu colapsei com esses meninos. E aí eu lembro que nesse dia eu dormi muito chorando, e quando acordei, pensei, é isso. Eles têm 2. São 2. Sabe? Tipo, lascou, você é 2, acabou. E eu não vou conseguir ser a mãe que eu era pra Miguel. Já era. Morreu. Sabe? A mãe pitereste que tava ali, que ele nem chorava. Miguel miava, cara. Miguel não chorava. Miguel fazia, mamãe tá aqui. Pronta. Apostos. Sabe? Miguel miava. E aí veio essa Helena, que ela chorava.
de ficar roxa sem conseguir respirar. E na hora que eu ia botar ela no peito, ela me empurrava, cara. Como se ela dissesse, tira esta merda daqui. E eu fazia, como que acalma um bebê sem peito? Sabe? É o que eu tinha, picar no peito. O que eu faço agora com essa menina? Segundo filho. A mãe que fazia tudo, a mãe que dava conta de tudo. A mãe perfeita que cortava até o cabelo da criança. E aí, Helena me ensinou a minha humanidade, sabe? Ela escancarou, ela sambou com a minha humanidade na minha cara quando ela chegou. Porque eu tive que aprender que sim, o meu exercício seria, não era fazer com que Miguel não sentisse a chegada da irmã, era fazer com que Miguel lidasse com a chegada da irmã. Isso foi um negócio que fez assim, uma chave na minha cabeça. Pá! Sabe, que mudou. Ele não tem que não sentir a irmã. Que isso? Que ilusão! Olha como a gente tem ilusões em relação à maternidade. Eu, Harris mortal, tenho o poder de fazer com que essa criança não sinta uma mudança do tamanho que é a chegada do irmão. E aí o meu papel, e eu ficava olhando pra ela e falando, mas eu tô sempre faltando com ela, coitada, eu nunca tô sozinha com essa menina. Porque aí eu tinha lembrança da Elisama que passava, amamentava Miguel e ficava horas olhando pra Miguel. Horas falando quanto o Miguel era amado. E aí tinha essa mãe de 2 que tava com ela ainda aqui no peito, e Miguel, vem tira esse boneco daqui! Então você fazia assim, mas eu tô faltando pra essa menina. Eu não tô sendo uma mãe boa pra essa menina, porque eu fui uma mãe boa pro Miguel. E agora, a sensação que eu tinha é o que eu era uma mãe boa pra um e virei um prato de bosta pra 2. Eu ia fazer, gente, mas acabou tudo. Até eu entender que não era a minha dinâmica não traumatizar, não fazer ele não sentir. Não era esse o meu poder. Não era, sabe? E aí eu consegui aceitar o que você falou. Amores, eu não dou conta. Foi uma das coisas mais libertadoras da minha existência. Aceitar o que eu não dou conta. A culpa, ela vem desse lugar da gente não se encarar no espelho. Né, Elisa? Assim, a gente querer, eu acho que a culpa, ela é alimentada por essa expectativa dessa mãe perfeita, que não erra, né, que dá conta de tudo, que não vacila, que tem todas as respostas, que sabe cozinhar, que sabe limpar a casa, que sabe varrer, que sabe cozinhar, que, né, cuida muito bem do casamento. Ei! Também. Os gatos arranhando na cama. Adoro. Tá arranhando minha cama, pô, minha cama nova. Vá! Pode falar, desculpa. Eu acho que é isso, assim, acho que a culpa vem dessa expectativa. E quando a gente cuida e é honesto com essa expectativa, né, a gente tem como equalizar essa culpa. Porque é óbvio que você constatar que você erra, que você faz coisas que você fala e faz coisas que você não gostaria para o seu filho, que você não está ali 100% porque você e tem tantas outras coisas na sua vida, isso gera um desconforto. Mas aí o que eu faço? Eu finjo que esse desconforto não existe e continuo tentando ocupar esses espaços de forma plena, né? É uma ilusão. Então, assim, não alimente a culpa alimentando essa expectativa. Seja mais honesta com a expectativa. E aí, de forma muito prática, eu acho que a escrita é uma coisa muito poderosa nesse processo, sabe, Elis? Assim, escreve no seu caderninho, assim, eu sou uma mãe possível, sabe? Eu faço o melhor que eu posso. Hoje eu não me dei da melhor forma, mas tá tudo bem. Sabe? Assim, vai, porque precisa estabelecer um caminho mental, às vezes, antes. Né? Onde você acolhe aquela ideia. Respira aquela ideia. E você vai se perdoando. Sim. Vai se perdoando. Sim. Né? Pra que você tá olhando? Pra que isso? Pra que eu tô olhando? Porque a culpa, ela vem de um lugar de eu infringir uma regra. Né? Eu agir de uma forma que eu não gostaria de agir. E aí é o momento de você parar e pensar, ok, que regra foi essa? Porque às vezes quando você para e pensa, que regra foi essa? A regra era, uma mãe boa nunca grita. Amor! Você vai infringir essa regra quantas vezes na sua vida? Senão você olha e fala assim, que regra que eu tô infringindo? Porque às vezes essa regra nem era não era possível. Às vezes era uma regra que veio do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do periquito, do papagaio, mas não veio de você. Você olhar pra essa culpa, sabe? Sair do chicotinho e falar, ok... Putz, estou me sentindo muito culpada nesse momento. Onde é que está essa culpa? E eu acho que o Instagram e as redes sociais, eles inflam isso, né? Porque a gente, nesse processo de transferência que a gente faz na nossa vida, a gente tira a transferência de pai e mãe e às vezes a gente joga na desconhecida que a gente não faz a menor ideia do que acontece quando aquele celular não está ligado. Mas a gente cria na nossa expectativa, na nossa cabeça, que a vida daquela pessoa é perfeita, que aquela mãe é perfeita, que ela não grita, que ela não erra, que ela faz tudo orgânico, que ela, né, não dá batata frita pro menino. Não é, gente. Isso aqui é um frame, é um pedaço da vida de qualquer pessoa.
Não é a vida como ela é. Um pedacinho, sabe? É um pedacinho. Tem um texto que eu escrevi há um tempo, e que ele viralizou, inclusive, que aí é um texto que eu até pus um trecho dele no livro, que é o da peruca da Whitney Houston. Que a Shonda, esse texto. a Shonda Rhimes, que é a autora de Grey's Anatomy, etc., várias séries, ela é, enfim, uma mulher fantástica, uma mulher incrível. Ela conta que ela era uma adolescente, uma criança, esquisitinha, dos cabelos, que ela achava o cabelo dela esquisitinho, e que ela passava, enquanto criança, ela era louca pela Whitney Houston, e ela passava a vida tentando fazer o cabelo da Whitney Houston, e que várias vezes pra ir pra escola, pra sair, ela queimava os dedos, as pontas dos dedos, tudo, no Babyliss, tentando fazer o cabelo da Whitney Houston. E aí ela disse que um dia, ela já famosa, já rica, foi lá no salão que a Whitney frequentava. E quando ela chega no salão, ela conta a história pra cabeleireira. A cabeleireira dá aquela gargalhada de doer a barriga. Era peruca. Ela diz que ela segurou as lágrimas, porque a vontade na hora era de chorar igual a criança. Porque a sensação dela pensa, como assim que eu passei a minha infância tentando imitar uma peruca? Como é possível que eu passei a infância queimando meus dedos diariamente pra parecer um negócio que não existe? Então, assim, que a gente não queira imitar as perucas, né, Elisa? As perucas, cara! Essa mãe que nunca grita, que nunca chora, que nunca perde a paciência, que nunca tem vontade de fugir. Gente, a peruca do Whitney Houston, cara, não é cabelo, sabe? Cabelo tem dia que agora, mal-humorado, que não tem santo que você consiga fazer ajeitar e tá tudo bem. A gente fica com essas expectativas desleais com a gente e a gente entra num negócio que eu falo que é o ciclo do caos. Eu tô frustrada porque eu errei, a frustração é um gatilho poderosíssimo pra minha irritação. Então eu tô frustrada, daí eu vou ficar mais irritada, impaciente, eu vou gritar, eu vou perder a paciência, eu vou agir de uma forma completamente oposta ao que eu acho que a mãe deve agir, essa mãe que eu criei pra mim deve agir. E aí, eu vou agir assim, eu vou ficar mais frustrada, que eu vou ficar mais irritada, e aí eu vou ficar que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque a gente não consegue entender que quanto mais a gente se impõe expectativas irreais, mais a gente vai se frustrar, a gente é humano. E essa frustração vai fazer a gente perder a cabeça, cara, porque a frustração deixa a gente nesse lugar se a gente não acolhe ela. Então, assim... Fale. Não, e esse é um exercício que é para a vida inteira, né? E eu tenho essa expressão que eu adoro, assim, o cuspe para cima, né, da maternidade. Uhum. A gente dá muitos cuspes para cima, assim. Eu dei um cuspe para cima esse ano, assim, toda vez que eu penso nele eu dou risada, que assim, eu fazia um auto-julgamento sobre as mães que deixavam os filhos integral na escola. Uhum. Internamente, né? Só eu sabia que eu fazia esse julgamento. Claro, porque nós somos cools, a gente não vai dar, pelo amor de Deus. Não vou, né? Exatamente. Mas eu fazia esse julgamento interno, porque o lugar de criança é em casa, obviamente, né? Melhor lugar para criança é em casa. Quem disse, né? De onde eu tirei isso? Né? É a minha expectativa que cria isso. E aí, esse ano, os meus 3 entraram no integral da escola. E eles, toda vez que eu chego para buscar, é assim, tipo, 5h30 da tarde, estão lá desde 8 da manhã. 5h30, mãe, tá muito cedo, a gente não quer ir para casa agora. É o quê, gente? E eu consegui produzir mais, trabalhar mais, me dedicar mais a outras coisas que para mim são igualmente importantes. As crianças não estão na frente da televisão, que para mim também é importante. Uhum. Elas estão brincando o dia inteiro. Eles estão na escola da árvore, né? Mas com a escola, tipo, as possibilidades que tem na escola. Mas é isso, cara. É de você conseguir entender de onde está vindo essa minha expectativa e o quanto estar agarrada a ela tá acabando comigo. Sabe? O quanto de mãe real eu tô pagando de vida, de sentimento, de tudo, pra atender esse fantasma maldito dessa mãe perfeita que eu tá aqui, né, etérea, voando aqui, eu tentando agarrar essa mulher. O quanto que eu tô perdendo de vida tentando ser essa mulher, que talvez, cara, nunca vai rolar. E eu vejo que tem uma busca também muito, além dessa busca da perfeição, né, dessa maternidade que acontece sem erros, tem uma busca assim, ai, Lua, eu queria ser leve. Como é que eu faço para ter leveza na minha vida, né? E eu acho isso tão engraçado, porque a leveza, ela vem, na minha percepção, quando a gente obedece aquele comando da Elsa, let it go. Sim. Sabe? Não existe leveza
com essa Com expectativa controle, alta que a gente tem sobre a mesma, com controle. Não existe. Então, não dá assim, pra ter. sempre que você quiser a leveza, observe o que eu tô querendo controlar e por que eu tô querendo controlar. Né? Então, assim, a leveza ela só vem a partir do momento que a gente realmente, que a gente para de pensar no que as nossas mães estariam pensando, Sim. o que a Elisama vai pensar de mim, o que a minha vizinha vai pensar de mim, o que os grupos de mães vão pensar de mim. Enquanto É você quando a estiver gente nesse consegue dar o lugar, dane-se. não existe leveza. Enquanto você estiver Não nesse tem. lugar, não existe leveza. Gente, alguém perguntou quem é a minha convidada, Lua Barros. Ela é maravilhosa, segue ela. E teve outra pessoa que falou, Elisama, e quando você tá com culpa e a regra é importante? Ó, vai ficar gravado, alguém perguntou do livro, pode comprar agora, o livro vai ser entregue a partir do dia 4 de maio. Quando alguém perguntou, e quando a regra é importante? Que eu falei da culpa, né? Que você olha pra essa regra, às vezes a regra nem era importante, você tá se culpando por algo que não é importante. E quando é importante? Se acolhe, cara. É muito doido como a gente não aprendeu a acolher os nossos erros. A gente não aprendeu, não foi um aprendizado que a gente teve na vida. Assim, a gente aprendeu a se martirizar, porque quando você errava, tinha sempre alguém do seu lado pra falar, eu te avisei, a te dar um tapa, a brigar, a gritar, falar que você só faz merda. Então, assim, existiu esse ser humano que te deu. Eu não sei fixar comentário, não, gente. Depois você me ensina. Eu tentei já na outra live, não consegui esse negócio, não. É muito difícil. E aí, você tenta fazer. Tenta. Ixi, me perdi. Eu tava falando o quê? Fui falar de fixar o comentário, Você estava esqueci. falando sobre quando a regra é importante, o que a gente Assim, faz? a gente aprendeu que a gente nunca pode errar. E é o que você tinha falado mais no comecinho, Lu. E a gente entra naquele ciclo da perfeição de que eu errei, tô me sendo frustrada, mas não é porque minha expectativa era alta, é porque eu não fui perfeito o suficiente. Então eu vou me segurar mais pra essa ideia de perfeição. E aí minha frustração vai ser maior. Então assim, Elisama, eu infringi uma regra importante, eu gritei com meu filho, eu bati no meu filho, sei lá o quê. Ok, se acolhe. Seja lá o que você fez, existiu um sentimento, a necessidade de alguma coisa por trás. Não é se acolhe de ai, tá tudo bem e foda-se o resto. Não é isso. É, cara, eu errei. O que eu tava querendo com a atitude que eu tive? Por que eu E agi da forma pensar que eu isso sobre a agi? gente, quando a gente consegue fazer isso com a gente, Elisa, a gente faz isso com os nossos. Então a É. gente passa a ter essa mesma atitude com os nossos filhos. Assim, por que essa criatura fez essa cagada homérica, mesmo eu tendo dito a ele para não fazer? Né? O que levou ele a fazer isso? E aí você sai da necessidade de punir aquela criança para o comportamento de compreender. De E a compreender. partir dessa compreensão, estabelecer uma conversa muito sincera. Eu não gostei do que você fez. A gente tinha um combinado, não era para ter feito isso. Isso é importante para mim. Eu tô com raiva porque isso era importante para mim. Ou eu tô chateada porque isso é importante para nossa família. Né? A gente fica procurando os culpados o tempo inteiro, só que a gente faz isso com a gente em primeiro lugar. Sim! E aí a gente transborda. Eu falo pros pais sempre, gente, nossa relação com os filhos é o eterno transbordar. Se eu tô transbordando raiva e cobrança e essas coisas pro meu filho, eu vou olhar minha relação comigo. Porque se eu tô tratando meu filho assim, eu tô comigo nessa pegada e mais intensa há muito tempo. É um transbordar. Eu preciso olhar pra mim, eu preciso ver de que forma que eu tô lidando comigo. Então, assim, errei. Me acolham. O que é que eu tô fazendo? Por que eu tô me sentindo assim? Ai, o que é que eu fiz? Qual a intenção que eu tive? Porque, assim, a gente tinha pai e mãe. Vocês têm podcast, a Lua tem um dilemas. E eu vou fazer um com o Xande daqui a uns dias. Você tinha o pai e a mãe que estavam sempre te julgando de alguma forma. E aí você errava. Falava, por que você fez isso? A mídia não era por isso nada. Então, assim, você se desconectava com as suas intenções. Né? Tinha sempre um adulto pra te falar, você fez porque você não me ouve, porque você é teimosa, porque você é teimoso. E aí a gente se desconectou e a gente perdeu a curiosidade sobre a gente. Sabe, eu falo todos os dias, gente, retoma a curiosidade sobre você. Você não sabe tudo sobre você. Para de certeza nessa merda, sabe? Para de afirmar que você fez isso porque você é nervosa demais, que você gritou porque você é uma descontrolada, que você gritou porque esse menino... Para de certeza. Por que eu gritei? Por que eu perdi tanta cabeça com esse menino hoje, sabe? Vou olhar pra dentro Eli, de eu quero te mim. fazer uma pergunta. Ah, Dos sete motivos do livro, que eu tô louca pra ler, qual que você acha que é o mais difícil da gente encarar? Dá um spoiler aí pra gente. cara, ó, os motivos do livro tem. Porque a gente não sabe lidar com seus sentimentos, né? Fazer as pazes com o que você sente, fazer as pazes com o que você é, fazer as pazes com o seu passado, que é com esse pai e essa mãe que você teve e que estão aí influenciando diretamente a tua vida o tempo inteiro. Fazer as pazes com essa criança que tá no teu coração.
Fazer as pazes com a parentalidade, fazer as pazes com a vida e fazer as pazes com os relacionamentos. Pra mim, o mais difícil é fazer as pazes com quem a gente é. Sabe, assim... Porque a gente cresceu ouvindo que a gente não deveria ser quem a gente é. E é aquela frase do Marshall, que com certeza já me ouviu falar, porque eu falo muito nas palestras, que ele fala, eu quero que ele conheça a coisa especial que ele é. Do Marshall não, é Hebe Garden. Senão ele não vai reconhecer quando ela começar a ir embora. Eu quero que ele fique desperto e enxergue as possibilidades mais loucas. Eu quero que ele dê ao mundo um pequeno pontapé quando você der a chance, tiver a chance. E eu quero que ele saiba a razão sutil, fugidia importante, pela qual nasceu humano, não uma cadeira. Nós crescemos achando que a gente é cadeira. Então, a gente cresceu achando que tem que lixar aqui, desempenhar aqui, trocar o assento, trocar o encosto, botar uma coisa mais fofinha no encosto. E a gente se olha como cadeira o tempo inteiro. É difícil se olhar como humano, sabe? Eu acho que isso é o que mais dificulta na relação com os filhos. É difícil se olhar como humano. É difícil você olhar pra você e falar, não tenho nada pra consertar. Tem nada que tem que ser consertado em você. Senhora. Sabe? Não tem, Lua. Tem nada que tem que ser consertado em mim. Mas a gente tem uma lista mental do que tem que ser consertado o tempo inteiro, porque os nossos pais, com a melhor das intenções, eles viviam listando os nossos erros. Você grita demais, você ri demais, você isso demais. Tinha tanto demais. Tanto demais, tanto demais, sabe? E sabe o que eu penso, Elisa? Assim, eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito nesse processo da parentalidade. A Shefali Tsabari, você sabe, eu adoro ela. Sou apaixonada por ela. Ela é uma mulher muito especial nesse processo. E eu estava vendo uma entrevista dela ontem e aí alguém perguntou assim, mas você consegue ser tudo isso que você diz? Né? Você consegue trazer essa consciência o tempo inteiro para a sua relação com seus filhos? Aí ela disse, claro que não. E que projeção é essa de que eu consigo e você não consegue? Que eu sou essa perfeição, essa pessoa que está 100% conectada com a minha essência, com a minha consciência. E hoje eu tenho filha adolescente, né, ela falando, e ela dizendo assim, quando a minha filha me vê nesses momentos, ela diz, olha, tem uma moça que escreveu um livro muito bom que eu acho que você deveria ler, viu? Porque isso que você está fazendo tá tudo cagado. Coisa mais linda. E é muito legal estabelecer essa relação com as crianças, onde elas estão perguntando quem, gente? Gente, o nome dela é super difícil de falar. É. Olhem aí a autora de Pais e Mães Conscientes. Pais e Mães Conscientes. Que aí vocês vão conseguir achar o nome dela. Joga aí Pais e Mães Conscientes no Google. É Cefalo, sei lá, de Sabaria, eu não sei. É bem difícil o nome dela. Ela é indiana, morando nos Estados Unidos, naturalizada americana. Mas é isso, Shefali com SH. Procura, Pais e Mães Conscientes, a autora desse livro. Ela é incrível. Ela é incrível, ela é incrível. E eu acho que Tem essa... uma filha que... querendo participar dessa live. Tem uma filha? Não, sempre tem um filho querendo participar da live. Sempre tem. Oh, meu ex-cunhado, que saudades, mama, saudades, Marco. Mas é isso, pra mim o mais difícil, deixa eu ver quando é que tá o horário, porque eu e tu conversando, a gente vai passar a hora fácil. Pra mim o que é mais difícil é isso, sabe? A gente conseguir aceitar quem a gente é. E aí esse aceitar quem eu sou, junto com essa mãe que eu consigo ser, que é essa parentalidade possível, gente, quando a gente consegue trabalhar isso, todo o resto ele mexe de uma forma tão diferente, sabe? Porque o sentimento... eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos. Preciso, todo mundo precisa. Mas ele é despertado por outras coisas, né? E essa frustração de que você não é o suficiente, ela mexe muito com tudo. E aí, bem nesse lugar que você falou do dia do orgânico, que você deu tudo para aquele menino e você fez aquela comida e o menino falou não. Uma vez em uma palestra, uma mãe me falou assim... Elisama, o que é que eu faço pro meu filho parar de falar que não gosta de mim? Uau. E aí eu parei, eu olhei pra ela e falei, olha, crianças falam que não gostam da gente e tá tudo bem. E aí eu contei alguns exemplos da minha casa, ela riu. E aí depois disse, agora eu acho que tem uma pergunta que é mais importante pra você nesse momento. Nossa, eu já sei qual a pergunta, eu tô toda arrepiada. Ela fez qual? Por que é tão importante que ele te fale que ele gosta de você o tempo inteiro? E aí ela, desabou chorando. E aí ela me contou que ela parou de trabalhar, que ela era executiva, ela estava dentro de casa vivendo para criança, entendeu? Que ela tinha parado para ser a mãe perfeita. E aí vem muito do lugar de a minha mãe não me dava atenção, então eu vou tentar ser a mãe para minha criança. O teu filho precisa de outra coisa.
Não é, você não está educando quem você foi, você está educando uma outra história. Mas enfim, a gente fica nesse apego à nossa história, querendo sarar as feridas da nossa história. E aí eu perguntei, e aí ela me contou que ela vivia para essa criança. Então, quando ele chegava e falava aquilo, e aí a gente foi desembaranhando a história, ele chegava naquele lugar de, você só faz isso da vida, é o que você mais quer fazer na vida, e você não tá fazendo certo? Sabe, tipo assim, como que não se frustra? Como que ela não... Era o momento da relação deles que ela surtava. Era o momento. E aí tem um pulo do gato, né? Porque assim, as pessoas querem saber, tá, mas como é que eu resolvo? É um ressoar aqui dentro. Porque a partir do momento que ela entende que ela faz aquilo, porque ela verdadeiramente deseja aquilo, não para cuidar dessas feridas do passado, ela deseja se dedicar aqui, ó. Ou ela não deseja, né? O que é verdade para essa mulher? É a partir de acessar essa verdade que as coisas vão mudando, né? Não tem um botão que a gente aperta para esse menino parar de dizer isso. Ele não vai parar de dizer isso enquanto isso não for a verdade. Né? Porque é isso. E aceitar quem a gente é, Elis, tem a ver com aceitar todas as nossas dores. Sim. Tudo que me trouxe até aqui. Tudo. Né? Todos os meus erros, todos os meus acertos. E isso não quer dizer que aceitar quem eu sou significa que eu me prendo nesse lugar. Eu aceito quem eu sou e eu entendo que tem muitas coisas que eu posso melhorar, que eu posso aprimorar, né? Mas não querer transformar. Não querer deixar de ser uma coisa para ser outra. E assim, a gente só consegue mudar o que a gente aceita que existe. É o paradoxo da existência humana, assim. Você não vai conseguir mudar o que você não aceitou que existe. Então, assim, você só consegue trabalhar com ok, é o que temos para hoje. O que é que eu vou fazer com o que temos para hoje? E como é que eu vou construir coisas para que eu tenha opções melhores no futuro? Então, assim, toda a mudança que vem depois da aceitação, ela vem num lugar de amor. Ela vem num lugar de eu sou boa o suficiente e eu quero ser melhor, eu posso me melhorar. Quanto mais a gente se sente bom o suficiente, mais vontade a gente tem de melhorar, cara. E aí a gente vem pra esse lugar infeliz, maldito, dessa educação punitiva que entende que você só melhora se você tá fudido, se você tá mal, se você tá triste, se você tá com dor. Se você tá bem, se você olha e faz, cara, eu sou boa o suficiente, então não, então você vai ficar acomodada, deitada na cama sem fazer mais nada porque você se acha bom. Então você tem que se achar ruim pra você conseguir sair da cama. Sabe? Eu tenho uma mentoria para mulheres, né? Eu tenho a Barca, que é um grupo de 15 mulheres, que é muito lindo esse trabalho. E eu recebi uma mensagem uma vez de uma mulher que diz assim, Lua, a minha vida é ótima. Eu, assim, tá tudo certo, mas eu tô sentindo um chamado para fazer a Barca. O que você acha? Você acha que é para mim? E é exatamente isso, né? Essa ideia de que eu tenho que estar na merda, pra eu poder me mexer. Na merda, para poder melhorar. Eu digo, Flor, tá sentindo o chamado? Vamos! Né? A gente não pode achar que a gente sabe tudo sobre a gente, ou que essa vida boa é o que tá posta. Tem não mais. Olha que coisa louca. A gente tem essa ideia de que... E aí a maioria das pessoas fala... Eu lembro de uma época em que eu tive uma discussão assim, bem grande, não de briga, mas dessa troca de argumentos e tal com uma conhecida minha, em que ela falava que a culpa era importante, que tinha que sentir culpa. E vinha desse lugar de se eu não tiver vida mal, triste, com dor, eu só vou fazer besteira. Eu falava, cara, mas você não faz isso com o teu filho, você pratica uma educação e acolhe, por que você acha que com você vai ser diferente? Porque você já tá quebrada, né? Porque você já tá quebrada, você já tá com defeito. Já deu merda, você já tá com defeito, então a partir... Não, cara, não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Quanto mais eu consigo confiar em mim, melhores vão ser as minhas atitudes. Quanto mais menos aquele dia que eu briguei. Putz, quanto mais eu briguei com aquele menino e aí eu fiz tudo macaca e eu vou deitar na minha cama e eu vou chorar. E eu não vou chorar falando, eu só faço merda, eu não tenho um jeito. Porque tem essa, eu falo com as pessoas, chora. Ah, não, mas eu choro, não adianta nada. Gente, eu chorava, eu sou muito da raiva. Então eu chorava assim. Sabe aquela lágrima descia quente, assim. Né? Tipo, com ódio, chora com ódio. Esse choro não alivia. Esse choro que você tá falando, eu só faço merda, eu só faço besteira, eu não tenho um jeito, é por isso que eu quebro a minha cara. Esse choro aí, ele não alivia o teu coração. O choro que alivia o teu coração... Você continua no mesmo lugar. Exatamente, o choro que alivia o teu coração é aquele choro que... Ai, como tá doendo. Tô sentindo essa tristeza aqui. E eu tô ficando com esse aperto no peito. E tá tudo bem sentir esse aperto no peito. E esse nó na garganta. E mãe... Sabe?
E mães perfeitas não se autorizam a esse sentir, né, Liz? Não, não, não. O mundo tá se acabando e a pessoa tá dizendo assim, não, mas como é que eu faço pro meu filho ficar bem, né? Como é que eu faço pro meu filho atravessar o coronavírus sem perceber, sem sentir? Ô, gente. Olha a ideia do sem sentir de novo. Porque quando você É, anula o seu sentir, você quer que o menino não sinta nada também, né? Você quer que o menino não sinta eu tô nada com também. tem essa filha aqui no colo, né? Essa daqui é a Tereza, Oi, Maricota. Tereza. E TT é uma menina muito, 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 muito alegre, assim, inventa coisa o tempo inteiro, tá dançando o tempo inteiro. E aí, nesse processo, teve dias, assim, em casa, dela puxar. E é muito ruim você ver um raiozinho de sol Uhum. murchinho, né? E era isso, assim, queria ficar no colo o tempo inteiro e vem, e aí parece uma macaca, porque ela é pequena, ela se acopla em mim ainda. E era isso, assim, eu tô com saudade dos meus amigos. Eu tô sentindo falta da minha escola. E eu digo, vamos sentir falta desses amigos mesmo, filha, vem cá, tá difícil, eu também tô morrendo de saudade deles. Vamos ligar pra alguém? Quer ficar aqui? Quer chorar? O que é que Quer você só quer? chorar? Pois é. Né? Assim, não tentar. Ah, não, vamos, bola pra Ah, cima, não, filha, vamos levanta esse ficar feliz. astral. Vem cá, você. Não. Não, e é o pior dessa parada, ó. Você é a raio de sol da família. Você é alegre. Você não é assim, amor. Você não é desse Olha que jeito. pressão. Olha que pressão. Cara, eu lembro da minha irmã, porque eu sou espalhafatosa, né? Todo mundo já percebeu. E a minha irmã é a discreta da família, né? É do jeito dela, mas na dela e tal. Então, assim, e foi aprisionada nesse lugar também. Então ela pegava assim um brinco maiorzinho e vai fazer. Que brinco é esse? É da sua irmã, né? Isso é coisa de Alisão. Isso não é de você. Você não é assim. Você não é assim. E eu pensava, cara, que prisão pra ela, assim. Porque a ovelha negra, né? A desgarrada da família, ela tem uma certa liberdade, né? Tipo, nada que eu fizesse era Tem. surpresa. Assim, peguei, saí de casa, voltei com o cabelo todo pintado de crepom, sabe? Eu pegava crepom vermelho no cabelo. Assim, é Elisama. A Elisama já me inventou outra coisa. Assim, e ela não, ela tinha uma caixinha da boazinha, com os movimentos todos limitados, porque todo o resto era meu. E aí são essas coisas assim, Esse. a boazinha ficou com raiva. Não, mas você não é assim, filha. Você não é assim, você não é É, assim, não né? pode sentir isso. Levanta esse astral, bola pra frente. Que isso, Gente, gente? Pode sentir, eu preciso sentir. Esse choro precisa sair. Porque senão essa criança cresce achando que ela não pode. Que como sentir é nós, feio. como nós. Porque a Então, gente eu acha acho que que o a gente tem a show desvaloriza a gente, né? Eu acho que a parentalidade possível e a parentalidade positiva, e como quer que a gente chame isso, não é sobre o não erro, né? É sobre a gente prestar mais atenção na maneira como a gente se relaciona com essas crianças. Entendendo que trazer a consciência para essa relação vai ajudar essas crianças a encontrarem esse ser autêntico, né? E reafirmarem isso, quem eles são, de um jeito mais leve. Eu tenho uma brincadeira, eu tenho uma fala que é assim, não é sobre eles não fazerem terapia, é sobre eles gastarem menos tempo na terapia falando da gente. Sim, deixa de vir com os problemas, gente. Exato, Eu também falo muito exato. de problemas novos, um refresh nessa terapia. Sabe? Não tem que ser sobre a gente. Vai ter problema, a gente vai errar, a gente vai vacilar, mas que a gente traga consciência para os nossos erros. Que a E gente se desculpe com essas crianças. isso faz toda a diferença. Essa consciência e essa aceitação do meu erro. Como mãe. O Xande, que é o Alexandre Coimbra, que é uma pessoa que a gente adora, o Xande fala, ele escreveu um texto que eu amei, ele falava nesse texto que toda a teoria já entra na gente ganhando queloides. Ela já entra se Nossa, deformando. maravilhoso. Né? Incrível. Tinha coisa do Xande. Ela já entra se deformando. E é isso. Toda teoria, ela vai entrar em você ganhando queloides porque você tem um monte de ferida dentro de você. E aí, na hora que a gente não educa só a partir do nosso raio de luz. A gente também educa a partir dessa ferida. E aí eu reconheci a hora que a minha ferida falou mais alto do que o meu amor. Porque vai ter esses momentos. Vai acontecer algumas vezes na vida. E aí a consciência dessa mãe possível, desse pai possível, ela me permite aceitar que eu não sou o alecrim dourado, né? Que eu não sou esse ser iluminado e fofo somente, que eu também sou, porque eu sou várias coisas. Eu não sou isso. E olha, nesse momento a minha ferida falou com o meu filho muito mais alto que qualquer outra coisa. Esse é o momento de eu me acolher, de eu saber que eu não falei porque eu também sou ruim, eu falei porque tinha uma coisa doendo em mim, de eu chorar essa ferida, eu chegar pro meu filho e falar, filho, mamãe,
deixa eu te contar, a mamãe errou com você. Eu falei com você nesse tom, porque eu também não aprendi a lidar com os meus sentimentos. Você sabia que ninguém nunca me ensinou a lidar com a raiva? Eu já contei pra Miguel. Filho, eu achava que eu era errado, eu achava que tinha tudo de errado comigo, que eu sentia raiva. Eu não achava que eu cresci ouvindo que ninguém pode sentir raiva, que sentir raiva é errado e que ninguém ia gostar de mim. Nossa. Então eu não sei lidar com a raiva. A mamãe tá aprendendo a lidar com a raiva pra lidar com vocês, pra te ensinar a lidar com a tua raiva. A mamãe tá aprendendo a lidar com a dela. E isso foi uma das coisas maravilhosas que você me ensinou. Só que tem hora que eu vou errar. Tem hora que a Elisama que brigava com a raiva, ela vai falar mais alto do que a Elisama que acolhe a raiva dela. E nessas horas não é sobre você. E eu só quero ter a consciência de que eu tô errando pra eu poder consertar. Porque eu vou errar. E aí as pessoas chegam... O primeiro capítulo do livro, não. A introdução desse livro novo. Eu deixo muito claro. Amor, você vai fazer merda. Tipo, tão certo quanto o céu é azul, você vai fazer merda. Bora começar por aí? Vamos partir? Bora. A leitura, a conversa, qualquer conversa sobre educação e sobre filhos, sobre maternidade, sobre o que for, com a consciência de que nós vamos falir, nós vamos errar, que nós somos falíveis, que nós vamos fazer merda. Vamos, que a gente vai cair algumas vezes. Porque aí quando eu caio, eu consigo entender o quê? É só mais uma parte do caminho. Assim, tropecei agora, ok. Esse tropeço não me define, esse erro não me define. Não diz que eu sou, não diz a mãe que eu sou. Não, é só um tropeço, cara. É só um erro, pô, sabe? É só um erro. E a consciência é esse não acomodar diante desse erro, né? Assim, é se questionar. Porque é muito duro, Elisa, a gente chegar na raiz dos sentimentos que nos levam a determinados comportamentos. Né? É muito, nesse processo da quarentena, no princípio, né, naquela primeira semana, eu fiquei muito frustrada. Muito frustrada. Porque eu queria me manter trabalhando no ritmo que eu vinha trabalhando. Eu queria a escola integral das crianças, para eu conseguir produzir, né, para eu conseguir estar no meu trabalho como eu estava antes. Então, a frustração, aquele mau humor, né? E aí tudo descontava nas crianças, tudo era culpa das crianças, porque essas crianças são demais. Oi? Não, essas crianças elas estão sendo absolutamente elas. Eu que tô de menos. Eu preciso cuidar. Exatamente. Eu preciso cuidar da minha frustração e entender o que é esse novo desenho, dessa nova dinâmica daqui para frente. Mas chegar nesse entendimento de que eu estou agindo a partir da minha frustração requer um questionamento. Sim. Por que eu estou fazendo isso? A danada da curiosidade de novo, sabe? De ter curiosidade sobre mim, cara. Por que eu tô agindo assim? Eu não tenho certeza, gente. A gente não pode achar que a gente tem certeza. Que a gente super se conhece e acabou. Não tem esse lugar. O que eu fiz agora? Puxa, por que eu tô agindo assim? No Mindfulness, a gente fala da curiosidade gentil. Que é essa curiosidade que ela tem gentileza no meio da história, sabe? Assim, eu quero gentilmente entender o que tá acontecendo de verdade, com amor, com empatia. Nós não temos esse olhar sobre a gente. E eu preciso colocar esse olhar sobre mim. Assim, a quarentena pra mim também foi muito difícil esse começo. Porque eu tava com turnê de lançamento do livro, cara. Esse é o sonho de qualquer escritor do mundo. Tipo, turnê de lançamento do livro. Lua, eu gravei 2 pilotos de um programa da Globo. Que pariu. Sabe, tipo assim, vai lançar meu programa, um quadro meu no programa da Globo, cacete. Assim, cara, eu vou alcançar gente que não assiste, que não tá no meu Instagram, sabe? E aí chegou a quarentena e me jogou um balde d'água fria no meu castelinho todo montado, todo desenhadinho, todo perfeito, que foi assim, sabe? E eu passei uns dias anestesiada, eu nem brigava com os meninos, mas eu não brigava e eu não tava bem, eu tava assim, anestesiada, eu tava vegetativa, assim. E até eu conseguir sentar e chorar. E falar, eu estou frustrada. Sabe? Chora. Tá doendo chora, tudo. Tá doendo tudo. Até eu alcançar esse lugar, eu consegui ir para outro lugar com os meninos. Só que a gente não se permite chegar no fundo do poço e sentir o chão. E às vezes é importante você sentir o chão para você ter um lugar de dar impulso para levantar, sacou? Às vezes é necessário tocar nesse chão um pouquinho, assim, putz, merda, tô no chão e levantar. Só que a gente não se permite, cara. A gente fica se agarrando, ferindo os dedos. Né? Eu vi aqui 3 perguntas. Como lidar com a frustração? Gente, não tem um botão de reset. Não tem um livro que você vai ler. É um processo. E o processo começa
com a aceitação. Puta merda, tudo foi por água abaixo, tudo desmoronou. Meu trabalho não vai ser como antes, minha vida não vai ser como antes. Aceita, não fica brigando com isso. Né? Não dá pra ficar, não, agora eu vou ligar para aquele diretor da Globo, eu vou ligar para aquele meu amigo que é produtor, porque não é possível, isso não vai parar. Ou, no meu caso, né? Não, eu tenho que dar um jeito, eu vou botar todo mundo na frente da televisão, porque eu tenho que produzir 25 textos por dia, eu tenho que escrever meu livro, eu tenho... Não vai dar, Não vai meu dar, amor. cara. Exatamente. Gente, como é que eu lido com a frustração, aceitando que a frustração existe, faz parte da vida, e que chega em mim? Depois que eu aceito isso aí, como você falou, aceitei, estou frustrada. Gente, os sentimentos, as emoções, elas não precisam que a gente faça coisas para elas acabarem. Elas não existem para durar para sempre, sabe? Elas existem para serem sentidas e darem lugar para outra coisa. Enquanto eu não sentir... a gente briga com isso. Pois é, enquanto eu não sinto, eu sigo aqui, acelerada, e segurando ela. E aí tem um exemplo que eu ouvi a Flávia Melissa falar uma vez, em um vídeo que eu adoro, que você se imagina, e eu falo sempre nas palestras, você se imagina numa estrada, numa rodovia, e aí você vê um carro, e aí esse carro, você olha esse carro, você acha esse carro super suspeito, você faz, cara, esse carro tá estranho. Tô com medo desse carro. Meu Deus, eu tô com medo desse carro. E aí você começa a acelerar. E o carro começa a acelerar também, cara. E vocês passam horas na pista andando juntos. Se eu simplesmente reconheço que tô com medo desse carro, vou deixar ele passar, cara. Vou deixar ele... O que é que eu tenho que fazer na pista? Nada. Vou deixar ele passar. Não tem lugar pra parar, não tem acostamento, não tem nada. O que é que eu vou fazer? Vou deixar ele passar. E aí você simplesmente segura seu volante e faz, vou deixar esse cara passar. E aí o carro vai chegando e você vai ficando cada vez mais medo, mais medo, mais medo. Ele passa do teu lado, você tá toda tremendo. Você mijou todinho já. Passou, você vai ver. Foi. Você não tem que fazer nada. Só tem que deixar ele vir. Veio, sentiu, chorou, fez. Meu amor, o resto flui. Alguém comentou assim, mas deixar sentir, aceitação não é fácil, é difícil. É dificílimo, porque isso conversa com todas as coisas que foram ditas sobre o sentir lá na infância. É óbvio que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E assim... É tão difícil. Fala. É tão difícil. Não, fala primeiro. Não, é tão difícil aceitar, encarar esse processo de aceitação, quanto é difícil promover qualquer mudança na sua vida. Cara, se você quiser uma barriga de tanquinho, você vai ter que mudar a sua alimentação, fazer exercício todo dia, procurar o melhor professor de abdominal, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer outra, para fazer abdominal. Vai te demandar uma energia e um esforço enorme. E você vai ter um resultado ali que você vai ver, que você vai dizer assim, nossa, incrível. Os processos emocionais, eles precisam desse mesmo tipo de estímulo e de percurso. Né? Eu preciso me dedicar a mudar, a transformar a maneira como eu sinto. E é o que eu falo sempre. Gente, ficar na merda também é difícil pra cacete. Tá? Mas é porque é confortável. Fingir que não tá sentindo. É porque é o difícil conhecido. Mas fingir que não tá sentindo, explodir com o teu marido. Porque assim, quando eu finjo, não tô sentindo a frustração, hein? Não vou olhar pra frustração. Eu grito com meu marido. O problema não é meu, é das crianças. Eu grito com o mundo. Eu passo o dia e noite irritada. Eu acordo e durmo irritada porque eu não tô olhando pra minha frustração. É fácil? É gostosinho? Não é, minha gente. Então assim, a gente precisa abandonar essa ideia infantil de que vai ser tão fácil quanto mamar no peitinho da minha mãe. Não é sobre isso a vida, sabe? Não é sobre isso a vida. A vida não vai te amamentar. Tá difícil, é difícil. E aí eu vou escolher qual dos dois difíceis eu vou escolher. Porque um difícil é me levar para um caminho em que eu melhoro, em que eu não desconto, não sangro em cima de ninguém. O outro difícil vai me fazer manter tudo que eu não gosto na minha vida. Sim. Qual que é o difícil? Por exemplo, você deu o exemplo da barriga de tanquinho. Nesse momento, amor, tá difícil olhar minha banhazinha? Tá, mas eu tô feliz com ela, vamos ficar, porque o sacrifício não vale. É isso, de você entender. Ok, qual que é o difícil? E são essas duas possibilidades aqui. Os dois caminhos são difíceis. Qual dos dois que eu acho mais gostoso de eu ficar? Sabe? Qual que vai ser mais possível pra mim? E qual que vai me levar pra aquele lugar que eu quero chegar? Tipo, eu não quero chegar na barriga de tanquinho, então foda-se. Então é isso, de você entender, sabe? A gente tem 29 segundos. Vai, Lua! Não.
O meu processo de transformação e minha mudança de carreira começou com estando muito pesado lidar com esse meu jeito. O peso da maternidade estava assim, me exaurindo. Eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque esse lugar que eu conheço, que eu reconheço, tá ruim. Já não serve mais. Gente, 6 segundos. Lua, dá tchau pro pessoal, eu vou dar tchau pro pessoal. Ó, Beijo! Amei! um beijo!